Olá, pessoal. Me chamo Ramiro Carvalho e é com grande satisfação que compartilho com o 5º Congresso Nacional de Microbiologia Clínica o produto de nossa pesquisa científica, intitulada Desenvolvimento de Meio de Cultura Alternativo para Aulas de Microbiologia. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Ramiro Carvalho, estudantes de medicina, e com a colaboração de Juliana Gamalier, também estudante de medicina, sob a orientação da doutora, professora de microbiologia no curso de medicina, Noélia Alvarenga. A microbiologia é uma área da ciência voltada a estudar os micro-organismos e sua relação com o ambiente, com a sociedade, enfermidades, e ganhou uma notória importância essa área da ciência na última pandemia mundial, que foi a de Covid-19, fazendo-se então necessário cada vez mais pesquisas sobre micro-organismos, para que sejam aplicados esses conhecimentos em âmbito social, para cuidar da saúde da população, tá bom? E nesse aspecto, o meio de cultura se destaca como uma ferramenta muito importante da microbiologia médica no desenvolvimento de crescimento microbiano e de aulas de microbiologia já no curso de medicina e de outras áreas da saúde, para o desenvolvimento de uma aprendizagem procedimental mais concreta, mais consolidada nos futuros médicos. E é o que diz os principais autores de nossa revisão da literatura, tá bom? Bom, esse meio de cultura, então, vai ser um recurso adequado, ótimo, onde é utilizado para semear amostras em laboratório para crescimento adequado e controlado de agentes microbianos diversos. Os autores destacam inúmeros tipos de meio de cultura e características que eles podem ter. Mas nós vamos apontar nesse estudo que o meio de cultura, para ser ótimo, segundo autores, eles têm que principalmente estabilizar uma temperatura adequada, fatores de crescimento adequado, como o nutricional e de pH, e esse crescimento de colônias que ocorra em um tempo de incubação viável, também adequado, tá? Bom, em sala de aula, o meio de cultura é utilizado em práticas de microbiologia de diversos cursos de saúde, sobretudo medicina, porém com uma problemática apontada por diversos pesquisadores da falta de materiais. Então, muitas vezes falta material para o desenvolvimento de aulas com meio de cultura. Segundo estes autores, esse déficit pode ser sanado com o desenvolvimento de pesquisas que testem de materiais alternativos para o desenvolvimento do meio de cultura, acessibilizando, então, esse recurso e consolidando um conhecimento prático, concreto, procedimental nesses futuros profissionais. Bom, perante essa problemática de falta de materiais, esse trabalho destaca-se como um trabalho investigativo e experimentativo de laboratório que objetivou desenvolver um meio de cultura alternativo para práticas de microbiologia. Nosso objetivo foi exatamente esse: estabelecer e desenvolver um meio de cultura alternativo para práticas de microbiologia, mas que fosse seguro, econômico, eficiente e de fácil acesso. Perante nossos materiais e métodos, nós utilizamos vários materiais de laboratório, como equipamento de proteção individual, diversas vidrarias, o fogão, a autoclave, insumos para meio de cultura, tá? Onde nós testamos fonte de carboidrato como a batata e o amido, fonte de proteínas animal e agentes emulsificantes e solidificantes. A nossa metodologia trata-se de um estudo experimentativo investigativo de laboratório inédito, tá? Com uma metodologia quali-quantitativa, ou seja, mista, e de caráter exploratório e descritivo.
Nossas etapas foram 5 e consistiu na produção de um meio de cultura. Para produzir esse meio de cultura, nós testamos duas fontes de carboidrato, sendo ela uma a batata inglesa e a outra o amido de milho. Acabamos por selecionar o da batata inglesa, porque o amido de milho, quando diluído em água destilada, ele causava turvidade ao meu meio de cultura, dificultando a leitura do mesmo. Então, por final, prevaleceu a batata inglesa, onde extraímos o carboidrato dela através do cozimento em água destilada, com posterior filtragem desse caldo. Já na obtenção da proteína animal, nós testamos duas fontes. Testamos a extração da proteína animal através do cozimento da carne bovina em água destilada e depois filtragem. E também testamos a diluição da proteína animal bovina concentrada em pó, sendo esta a selecionada para o estudo, já que a primeira, mesmo filtrada, apresentou gotículas de gordura. Entre os agentes solidificantes e estabilizantes, nós testamos a gelatina incolor e o colágeno tipo 1, sendo selecionado ambos com uma mescla de formulação entre eles para obtermos a consistência desejada. Bom, meio de cultura preparado, ele foi esterilizado, né, foi dispensado em Erlenmeyer, esterilizado em autoclave, em temperatura, pressão e tempo padrão, e depois ele foi dispensado, ainda líquido, em placas de Petri, também esterilizado, tá? Sobre a chama da lamparina ou do mecheiro. Esperado solidificar, foi feita a semeadura de amostras em placa no meio de cultivo desenvolvido, em placa de Petri, e após a semeadura, essas placas foram cobertas, lacradas, e levado para incubação em dois grupos, um grupo à temperatura ambiente e um grupo em estufa à temperatura controlada de 36 graus Celsius, durante 7 dias. E a cada 24 horas era feita a leitura pelo visor de forma macroscópica. No final dos 7 dias, foi feita a leitura mais precisa com medição das colônias, contagem das colônias de forma macroscópica e aí a análise dos resultados. Como resultado, nós obtemos um bom meio de cultura adequado ao crescimento microbiano, tá? E podemos observar 4 imagens abaixo dessas etapas. Então, o meio de cultura em Erlenmeyer para ser esterilizado em autoclave, em imagem 2, depois a semeadura em placa de Petri e uma imagem de incubação em temperatura. E no final de todos os testes e análises, pode-se concluir que nosso meio de cultura tem um potencial enorme para contribuir com as aulas práticas de microbiologia, uma vez de que houve crescimento microbiano em até 89% das amostras de forma macroscópica, porém, faz necessário mais estudos de estabilização desse meio de cultura a temperaturas em estufa, uma vez que o meio de cultura do grupo de amostras incubadas em estufa a 36 graus entrou em fusão, tá? Então, o meio de cultura que temos hoje, ele é perfeitamente viável para as práticas, desde que temperatura ambiente, e estamos trabalhando ainda nele em alternativas de estabilização à temperatura em estufa. Essas são as nossas referências, tá? Bom, gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade a todos. Eu e todos os colaboradores estamos muito felizes pela oportunidade de apresentar nosso trabalho em um evento tão importante. Aqui abaixo eu tenho o arroba do meu Instagram, se sintam à vontade para me seguir, conhecer o meu trabalho. Aqui abaixo eu tenho o link do meu currículo científico para que você conheça um pouco de minha formação como pesquisador,
tá? Até mais. Grande abraço.